Então, se vocês estiverem vendo a minha tela, tá todo mundo vendo? Sim, estamos vendo. Beleza. Então, aqui, o que a gente já tinha visto de conteúdo, a gente tinha estudado um pouco de equilíbrio, né? O livro que a gente está usando, vocês continuam usando mesmo. Isso daqui que eu coloquei aqui, bom, é um esquema que a gente já tinha mostrado em sala de aula, da ação das forças na análise bidimensional. Eu tenho aqui como representar as forças em alguns tipos de conexões de estrutura em duas dimensões, que a gente já tinha visto. Então, para um cabo flexível, por exemplo, eu represento a força que está atuando no cabo, ele sendo com peso, considerando ele com o peso desprezível ou não, como uma força que atua no ponto e que sai em direção ao cabo, aqui formando um ângulo θ. Se eu tiver uma superfície lisa, eu represento por uma força normal. Superfície rugosa, então, vai ter duas forças, uma componente normal e uma componente tangencial. Para aqui tem todas as categorias que a gente tinha visto. Então, para um suporte deslizante, eu considero também uma força normal. Esse tipo de conexões a gente tinha visto também um exemplo envolvendo treliça. A guia com deslizamento livre com componente normal. Uma conexão com pino, ela vai ter duas componentes. E o suporte fixo ou engastado, tem aqui um momento, a força de reação, o momento e o cortante, que é isso que a gente vai ver depois, quando a gente for analisar as forças internas. E com relação à atração gravitacional, eu considero o peso concentrado no centro de gravidade. E a força elástica, que é a força relacionada com o deslocamento Kx da mola, a força restauradora, eu represento ela na direção de compressão ou na direção de relaxamento da mola. Como a gente está vendo, esse capítulo de equilíbrio ele é um capítulo fundamental na mecânica. Por quê? Porque ele é o capítulo que vai me estabelecer quais são as condições necessárias e suficientes para que ocorra a condição de equilíbrio em alguma estrutura de engenharia. Então, as equações que a gente Professor, com vai usar... licença. Pode falar. É porque o desenho está muito pequeno, não está dando para enxergar direito. Será que teria como aumentar? Tem sim. Mas tu pode aumentar na própria tela do celular, mano. Tu pode ir puxando assim que Eu aumenta tô no sozinho. PC, mano. Não dá para me aumentar, não. Professor, Pode falar. Ian tá pedindo para o senhor aceitar ele. Certo. Pronto, aceito. Aumentei. Dá para ver melhor agora? Agora melhorou, sim. Certo. Então, as equações que eu vou ter para a condição de equilíbrio, a força resultante de todas as forças, ela vai ser nula. Então, a resultante é a somatória de todas as forças que atuam na estrutura. Então, resultante igual a zero. E, além da força, eu tenho também um momento resultante, que a gente já tinha visto a definição de força e momento. Momento resultante é a somatória dos momentos, todos os momentos atuantes, então também vai ser igual a zero. Então, até duas condições de equilíbrio.
Se eu tenho um sistema 2D, que é o que a gente está vendo aqui, essas duas equações elas vão se transformar em quatro equações escalares, que eu teria um momento em 3 equações escalares. Eu tenho as forças na direção x, então o resultante na direção x é igual a zero, e as forças na direção y. Então o resultante na direção y também é igual a zero. E o momento, como eu tenho força somente no plano xy, então eu tenho um momento na componente z. Então o resultante do momento na direção z é igual a zero. Quando eu estou em 2 dimensões, certo? Por que eu vou usar esse tipo de modelagem em 2 dimensões? Quando eu tiver trabalhando com algum sistema, que a gente vai trabalhar principalmente com a treliça, alguma estrutura em engenharia, porque a treliça é um sistema que a gente pode aplicar diretamente esse conceito de quais das condições necessárias e suficientes para que o equilíbrio seja mantido, para que ocorra o equilíbrio. Então, aqui nessa figura, tem aqui uma treliça, e a primeira coisa que a gente faz quando for resolver um problema envolvendo equilíbrio é isola o sistema e analisa as forças colocando o diagrama de corpo livre. Então, eu tenho uma treliça aqui em 2 dimensões, tem uma força atuando nessa extremidade. Quando eu fizer o diagrama de corpo livre, o que é que eu vou ter? Na extremidade A eu tenho 2 reações, a X e a Y. Na extremidade B tem uma reação BY e aqui tem uma força P. Então aqui está o diagrama de corpo livre considerando o eixo X positivo para a direita e Y positivo para cima. Para uma viga em balanço, aqui também está o diagrama de corpo livre. E aqui para outros tipos de estrutura, em 2 dimensões. Como é que eu vou aplicar as equações de equilíbrio? Eu tenho, como eu tinha escrito antes, somatório de fx igual a zero em 2 dimensões. Somatório de fx igual a zero, somatório de fy igual a zero, força resultante igual a zero, e o somatório de momento igual a zero. Para essas equações aqui, eu tenho algumas restrições dependendo do sistema no qual eu estou trabalhando. Então, eu vou ter algumas categorias de equilíbrio que eu posso restringir quando eu for resolver o meu problema. As equações podem ser restritas a uma situação mais simples. Então, suponha que eu tenha uma situação em que as forças são colineares, né? Então, aqui eu tenho um corpo e tenho atuando 3 forças colineares. Como elas atuam na mesma direção, na direção x, então não tem força na direção y, e eu vou me restringir. A única equação que eu vou ter aqui, que resolver para estabelecer a condição de equilíbrio, é somatório de fx igual a zero. Se eu tenho um sistema que eu tenho forças concorrentes num ponto, então as equações que eu vou ter aqui, como elas são concorrentes no ponto, quando a gente já tinha visto que quando as forças elas são concorrentes em um determinado ponto, o momento em relação a essa equação aqui de momento, ela vai sumir. Eu vou precisar usar somente a componente x da força e a componente y da força. Porque quando eu tomar o momento de todas as forças em relação a esse ponto, ele vai se anular. Quando as forças são paralelas, novamente eu tenho outra restrição. Eu posso usar aqui, usando a direção x horizontal, eu vou ter somatório de fx igual a zero, e vai ter momento na direção z. Quando eu for calcular o momento resultante de todas as forças, vai existir um momento na direção z. E no caso mais geral,
eu teria força em todas as direções, não teria nenhuma restrição para força, e eu teria todas as equações, tanto somatório de fx, quanto somatório de fy, quanto a componente z do momento. Então, isso daqui é uma parte da teoria para a gente resolver os problemas envolvendo equilíbrio em duas dimensões. Em seguida, a gente vai partir para resolver um problema envolvendo equilíbrio. Mas antes de partir para resolver um problema, vamos analisar como seriam as restrições para algum sistema, alguma estrutura em que eu tivesse ela em 3 dimensões. Como é que ficariam as equações? Para 3 dimensões, eu tenho que a força resultante que é a somatória de todas as forças, igual a zero. E essa equação vai se destrinchar em 3 equações escalares, né? Uma componente x, uma componente y e outra na direção z. E a mesma coisa tem a equação para o momento, né? O momento resultante, a somatória de todos os momentos, igual a zero. Então, tem um momento... Esse é o caso mais geral, num problema de equilíbrio em 3 dimensões. Então, eu teria essas equações, mas se tiver alguma restrição com relação às forças, como no caso em duas dimensões, essas equações se restringem a casos mais simplificados. Então, por exemplo, se eu tenho todas as forças concorrentes em um ponto, novamente a equação para o momento some, e eu vou ter somente as equações para as componentes da força. Então, eu tenho o somatório de fx igual a... Professor, o cara está pedindo para você liberar ele. Quem é? Caio. É porque ele está com outro nome, que eu acho que ele está com o nome do Carlos alguma coisa. Ele está pedindo para entrar. Aqui não apareceu aqui o pedido. Apareceu agora, certo? Caio Rogério. Exato. Certo, beleza. Então, o segundo caso, essas forças são concorrentes em uma linha, um eixo. Se elas são concorrentes em um eixo, por exemplo, aqui o eixo x, o momento na direção desse eixo vai se anular, o momento resultante, eu tenho somente as equações para os componentes da força e o momento na direção y e o momento na direção z. Se as forças são paralelas, aqui tomando a direção das forças como sendo a direção x, para a equação das forças, eu tenho somente a componente x, somatório de fx, e para a equação para os momentos, eu vou ter some o momento na direção x, e eu vou ter somente o momento resultante na direção y e o momento resultante na direção z. E no caso mais geral, eu tenho todas as equações. Eu coloquei aqui. Equação tanto para a força quanto para o momento. Isso daqui a gente já tinha visto um pouco em sala, mas bom, a gente relembra isso daqui. Quando eu for abrir o fórum de revisão, então vocês vão explorar isso aqui também, equilíbrio. Essa parte de equilíbrio, e bem como definição de força, definição de momento, binário, aquele conteúdo que a gente já tinha visto.
Então, continuando, a gente segue para a parte de estruturas. Quando eu coloquei aqui o primeiro conteúdo e em seguida a gente parte para o exercício, porque eu vou fazer um resumo, breve resumo dessa parte do conteúdo e depois a gente resolve, a gente parte para os exercícios. Então, essa parte de estrutura a gente vai usar uma aplicação também das condições de equilíbrio, mas a gente vai usar as condições agora para determinar as forças internas em estruturas de engenharia. Então, como eu tinha falado, a gente vai explorar principalmente a treliça. Aqui tem alguns exemplos de treliça. Aqui está treliça comumente usada em ponte, aqui é uma treliça usada em telhado. Então, a treliça é esse tipo de estrutura que contém esses elementos de três barras. E a gente vai explorar a treliça e calcular as forças internas em treliças. Sendo que aqui eu coloquei os elementos, as forças que atuam em um elemento da treliça. O elemento da treliça é um elemento de duas forças. Então a gente vai considerar as forças que atuam como sendo de tração ou de compressão. A força de tração, ela atua nessa direção que está mostrado aqui no desenho. A força de compressão na direção, a gente diz aqui no elemento da treliça, ela está saindo e aqui ela está entrando. Esse ponto aqui, normalmente onde fica a conexão com os outros elementos, é o nó. Então, as forças de tração, elas saem do nó. E a força de compressão, ela atua em direção ao nó da treliça. Então, vamos tomar um exemplo e analisar. Tomar um exemplo de uma treliça e calcular as forças internas, usando a teoria que a gente viu. Então vamos pegar essa treliça que está no livro e aplicar um método que a gente chama de método dos nós, que é um método para calcular a força interna. Em que consiste esse método? Esse método consiste em você calcular as forças internas em cada nó da treliça, usando as condições de equilíbrio em cada um dos nós. Como é que a gente começa a fazer essa análise? Primeiro, analiso as forças que estão, as reações na treliça, as forças externas, estabeleço o diagrama de corpo livre. Depois que eu estabeleço o diagrama de corpo livre, eu parto para analisar as forças internas, começando a partir de um ponto, um nó da treliça, no qual eu conheço pelo menos uma das cargas. Por exemplo, suponha que eu conheço a carga aqui R1 de reação no ponto A. Como esse ponto A tem apenas dois elementos desconhecidos, e eu sabendo a carga de reação, eu consigo calcular a força nesses elementos AB e AF da treliça. O máximo de incógnitas que eu posso ter para começar a investigar as forças internas são duas. Então, se aqui tivesse mais alguma outra barra com alguma outra força interna envolvida, eu não conseguiria calcular. Mas eu tenho somente o elemento aqui com a força AB e aqui a força F.
Então, essas forças, O professor pode explicar de A, novo? B e Eu a não F. entendi. Se tivesse mais um negócio, não ia dar certo. Mais uma força. Por exemplo, se eu vou começar, como é que eu vou começar a investigar as forças internas na treliça? Primeira coisa que eu fiz, aqui está a treliça, aqui está o diagrama de corpo livre, então eu tenho uma reação no ponto D, R2, uma reação no ponto A, R1, e tem essa carga L no ponto B. Então eu sei que eu vou tratar essas forças nos elementos, por exemplo, aqui tem uma força no elemento AB, tem uma força no elemento AF, tem uma força no elemento BC, CD em todos eles. Essas forças nos elementos, como eu mostrei aqui antes, elas são de tração ou compressão. Ou ela é de tração ou é de compressão. Certo? Então, eu analiso as cargas na treliça e suponho que ela é ou é de tração ou é de compressão. Se não for de tração ou compressão, ela vai dar um sinal trocado, eu vou conseguir resolver. Vou conseguir saber depois. Vai começando a investigar por suposição, né? Isso. Mas a suposição que eu faço é de uma forma razoável. Porque se você olhar aqui, por exemplo, tem uma carga L nesse ponto, B, né? Essa carga L, ela está para baixo. Então, a tendência é que essas outras cargas que estão se contrapondo à carga L, elas sejam na outra direção para que ela estabeleça o equilíbrio no nó B. Porque o método dos nós, eu vou explorar ele calculando o equilíbrio em cada um dos pontos. Aí eu vou escolher um deles, um nó da treliça, para eu começar a investigar as forças internas. Eu não posso começar por esse nó B. Porque esse nó B, ele tem 1, 2, 3, 4 elementos desconhecidos, que eu não sei. Ah, entendi. Então eu começo pelo nó A porque eu sei qual é a carga de reação R1 e eu tenho só 2, AF, AB. Então no máximo 2. Aí eu estou supondo que eu sei qual é a carga R1. Eu poderia começar pelo nó D também, se eu soubesse a carga R2. Mas eu suponho que eu sei qual é a carga R1, eu começo pelo nó A. Então aqui eu tenho um esquema. No nó A eu tenho uma carga R1 de reação e tenho esses elementos de tração e compressão. Tem um elemento AB e tem um elemento AF. Então o elemento AB de tração e o elemento AF de compressão. Então se eu fosse colocar aqui esse elemento AB, aqui tem a carga R1, aqui o AB é o elemento de tração. Então o elemento de tração, como eu tinha mostrado antes, ele é saindo do nó. Então no nó A eu coloco a direção da força AB saindo do nó A em direção ao B. Então o elemento AB. E o elemento AF de compressão. Na direção do nó A. Então, estabelecer isso que eu coloquei no nó A, esse desenho, ele está feito aqui nessa figura 1. Então, na figura 1 aqui eu tenho a reação R1, tenho a força de tração AB e tenho a força de compressão AF. A soma vetorial dessas três forças vai ser igual a zero, então eu fecho aqui o triângulo. Quando eu digo que a soma vetorial vai ser igual a zero, que eu fecho aqui geometricamente os vetores, eu estou querendo dizer que somatório de fx é igual a zero e somatório de fy também é igual a zero. Essas equações aqui no ponto A. Somatório de fx no ponto A é igual a zero, somatório de fy no ponto A é igual a zero. Então, suponha que eu sei a força R1, como que eu vou descobrir qual é o elemento AF, por exemplo? O primeiro AF na direção Y. Então, eu uso a equação aqui, somatório de fy igual a zero. Somatório de fy igual a zero
ela vai me dar que o R1 está na direção Y positiva, menos a componente AF da força, AF, vezes o cosseno desse ângulo, suponho que forma um ângulo θ, AF cosseno de θ tem que ser igual a zero. Então, com isso, eu encontro a componente AF da força. Essa componente de compressão. Eu encontro a componente de compressão, esse elemento AF. E se eu usar agora, aliás, aqui, Aí vai usar o somatório de fx para decidir AB, é, professor? isso. Aí com a outra equação eu encontro, aquela equação que eu estava mostrando era para a componente y. Então R1 menos AF cosseno do ângulo igual a zero. Aí eu uso a outra equação na direção x para encontrar a componente AB. Quando eu usar na direção x eu tenho o AB menos AF cosseno de θ. E no caso de cima é o seno de θ. Só refazendo as equações, né? É só a questão do ângulo. AF, aqui é o seno, que é na direção y. E no caso x é o cosseno. Então é AB menos AF cosseno de θ. Com isso, eu encontro os elementos AF e o elemento AB. Quando eu encontrar AB e AF, então AB é um elemento de tração. Então aqui no nó B também tem componente AB de tração. E aqui no nó F também tem componente AF de compressão. Então, agora eu sei um elemento que atua aqui no ponto F e sei um elemento que atua aqui no ponto B. Como eu encontrei aqui no ponto F, eu tenho só aqui no ponto F, fica faltando o F, o BF e o AF, e eu sei o AF, então eu posso partir agora para o nó F, aqui é o caso 2, e faço a mesma coisa, analisa as condições de equilíbrio no nó F. Então eu vou impor a condição de equilíbrio no nó F, e aí quando eu impor a condição de equilíbrio, aqui eu tenho os vetores. O que está colocado aqui é a componente BF da força, a componente AF de compressão, e aqui eu vou ter a componente AF também de compressão. Então, AF compressão, BF tração e AF tração. Quando eu fizer a soma vetorial, eu fecho o triângulo dos vetores, e isso aqui me diz que no nó F o somatório das componentes x é zero, e o somatório da componente y também é zero. Então, eu faço a mesma coisa para essas equações que eu fiz para o caso do nó A. Aqui no nó A eu apliquei as equações e encontrei as componentes. Quando eu aplicar as equações de novo no nó F, eu vou encontrar a componente, o elemento de força EF e o elemento de força BF. Então eu sigo, faço a mesma coisa, então vou para o próximo nó. O próximo nó B. Porque depois que eu encontrar o elemento BF, para o nó B, eu vou ter como incógnita somente o BE e o BC, só essas duas. Então eu vou para o nó B e aqui eu tenho essas forças e aplico de novo no nó B, somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero, e encontro as outras componentes, BE e BC. Então, se suponha que eu estivesse fazendo todo o cálculo, o que eu encontrei? Eu encontrei AF, AB, no nó A, no nó B eu encontrei EF, BF, no nó F, aliás, eu encontrei EF, BF, e no nó B eu encontrei BA e BC. Então eu sigo, depois vou para o nó, próximo nó, depois do B, vou para o nó C. Por que eu vou para o C? Aqui eu estou no nó B, eu poderia ir para o E ou para o C, mas no E eu tenho mais elementos de força.
Então eu vou para o C, que eu tenho menos elementos de força. E no C eu já sei quem é o BC. Eu sei que o CE vai ter que ser igual a zero. Esse elemento de força CE tem que ser igual a zero, porque não tem nenhum outro elemento na direção Y contrabalanceando ele. Então, a força CE tem que ser igual a zero. E aí fica faltando somente o CD. Então, no nó C eu encontro o elemento de força CD. Segue. E aí eu vou para o nó E. E aí, como eu já encontrei a maioria dos elementos de força, então agora estão faltando poucos. Então, no nó E, eu já encontrei o EF, já encontrei o BE, falta o DE. Então, com essa equação no nó E, eu encontro esse elemento de força DE. E aí, falta esse seguinte, vai para o nó D. E aí, no nó D, não precisaria ir. Se eu não souber o R2, eu vou para o nó D e encontro o R2. Mas sabendo qual é a reação R2, o CD já foi calculado aqui e o DE também já foi calculado. Então, não precisaria. Mas se eu não souber qual é o R2, eu vou para o nó D e encontro qual vai ser o R2. E aí, olhando para isso daqui, como foi feito, a gente vê que todos os elementos de força nos elementos de barra da treliça, eles foram encontrados. Então, eu encontrei o elemento de força AB, AF, FB, FE, BE, BC, CE, ED e CD. Então, o método dos nós consiste em fazer isso. Você pega a treliça, estabelece o diagrama de corpo livre, analisa as reações externas e aplica as condições de equilíbrio em cada um dos nós da treliça usando essas regras, esses artifícios e regras que eu falei para vocês. Eu vou primeiro para o nó onde eu conheço a carga e onde eu tenho no máximo 2 elementos desconhecidos. E eu Porque vai uso... descobrindo as componentes, né, professor? Como? Vai descobrindo as componentes as incógnitas no caso dos próximos nós, né? Porque no caso do 3E, o seu já sabia o BF, o AB e o L, né? Que já tinha Isso. descoberto os próximos. Vai utilizando os que já achou, né? Exato, vai usando os que você já encontrou nos outros. Aí, uma dificuldade que normalmente os alunos têm em resolver problemas envolvendo métodos nós é como é que eu vou saber se o elemento é de tração ou é de compressão? Você pega a treliça, aqui já foi colocado, o elemento é de tração, o elemento é de compressão. Mas como que eu vou saber se o elemento é de tração ou de compressão? Você tem que analisar a distribuição das cargas na treliça. Eu analiso a distribuição das cargas na treliça e eu vejo como que a carga tem que se contrabalancear para que a resultante seja nula no nó. Se eu errar, por exemplo, esse elemento AB, ele é de tração. Suponha que eu tenha colocado compressão nele. Se eu colocar ele de compressão aqui, eu já vejo aqui pela resultante no nó A que o resultado ia sair com sinal trocado. Então, quando eu encontrar um resultado negativo, suponha que eu fiz o cálculo no nó C ou no nó E, e encontrei aqui um componente negativo. Então, isso quer dizer que a força que eu supus não era... Suponha, eu supus... Eu tomei aqui o nó A primeiro, né? Então, eu tinha supondo que a B era compressão, e na verdade ela é tração. Se eu disse que a B era compressão e fiz o cálculo, encontrei a B negativo. Se eu encontrei a B negativo, então isso quer dizer que é o contrário da suposição que eu tinha feito. Então não é compressão, é tração. Então o método dos nós para calcular forças internas consiste em fazer isso. Então eu separei dois probleminhas, um envolvendo equilíbrio e outro envolvendo calcular força interna através do método dos nós. A gente continua explorando na próxima aula também. Alguém quer falar alguma coisa sobre o que foi discutido já? Bom, resumindo, o que a gente fez aqui?
o que a gente está fazendo? A gente estabeleceu as condições de equilíbrio, que são as condições necessárias e suficientes para que uma estrutura em engenharia ela esteja em equilíbrio, que é a base teórica para a gente explorar os problemas de estática. Estabeleceu aqui no início, a gente viu como a gente vai modelar as forças em duas dimensões e viu também os casos que eu posso ter nos meus problemas de equilíbrio em duas dimensões, tanto em duas quanto em três dimensões, quais os casos que eu posso ter e as restrições para eu aplicar as equações de equilíbrio. E em seguida a gente usou essa teoria para aplicar em cálculo de força interna em estrutura. Então eu apresentei aqui a treliça, que é a estrutura que a gente vai usar, que a gente vai explorar, porque ela me dá uma aplicação direta que eu posso utilizar para, como vocês viram no método dos nós, né? Como vocês viram no método dos nós, a aplicação das condições de equilíbrio eu vejo direto quando eu calculo a força interna na treliça. Então, força resultante igual a zero e momento resultante igual a zero. Sendo que aqui, como a gente vai trabalhar com a treliça, essa estrutura, a gente tem que analisar como que ela é. Então, aqui tem dois exemplos, né, de treliça normalmente utilizada. E aí, ela é formada por elementos de barra, que contém duas forças. E as forças são as forças que podem ser de tração ou compressão. As forças de tração, elas saem do nó, e aí o nó da treliça é esse elemento soldado que une os elementos de barra da mesma. Então a força de tração pode ser, aliás, a força de tração ela sai do nó e a força de compressão ela entra no nó. Então, sabendo disso, utilizar o método dos nós para calcular as forças internas em uma treliça. A gente pegou esse exemplo que está no livro e aplicou o método dos nós para encontrar os elementos de força em cada um dos elementos de barra da treliça. E aplicação das condições de equilíbrio, um exercício. Tenho aqui esse exercício que vocês também podem dar uma olhada depois. Esse probleminha aqui é para calcular as trações a D, a C e a B. Então, eu tenho aqui essa estrutura que está presa a esses três pontos, ponto B, ponto C e ponto D, por esses três fios. Tem o fio AB, tem o fio AC e tem o fio AD. E o problema, ele quer que calcule as forças nas trações, as trações AB, a tração AD e a tração AC. Essas três forças, impondo a condição de equilíbrio, né? Eu vou impor aqui a condição de equilíbrio no ponto A para as trações, porque elas estão, aqui eu já vejo pela figura que as trações elas equilibram o peso do corpo. Então, o peso do corpo, massa vezes gravidade, então as trações equilibram o peso. A primeira coisa que eu vou fazer para resolver esse problema é faço o diagrama de corpo livre. Então, quando eu fizer o diagrama de corpo livre, aí eu vou pegar
e vou ter que encontrar as componentes de cada uma das forças, das trações que estão atuando nos fios. Então, o peso é mg, ele está aqui na direção, vamos colocar os eixos coordenados. Direção y. Nós estamos Colocar- trabalhando só bidimensionalmente, né, professor? Não, aqui já é em 3 dimensões, esse problema de equilíbrio. Tá certo. Aqui é em 3. Então, eu tenho aqui, vou colocar essa direção, a direção y. Aqui eu vou ter direção x. E a direção z, a direção subindo. Então, o peso está na direção z, negativa, então põe o menos. E o peso, menos 120 vezes 9,8. Quando você fizer esse cálculo aqui, vai dar menos 1.176. Colocando aqui na forma de vetor. Direção z. Newton. Então, eu tenho aqui as distâncias. Esse problema aqui, a gente já explorou quando a gente viu força e momento. A gente explorou como colocar uma força em termos de um vetor unitário, na direção que ela atua. É isso que a gente vai fazer aqui para as 3 trações. Então, eu tenho, no fio AB, eu tenho uma tração. Tenho aqui a tração AB. Aqui tem a tração AD. E aqui a tração AC. Então, eu tenho que colocar cada uma delas em termos do vetor unitário na direção de AB, por exemplo, a tração TAB. Eu tenho que colocar ela em termos de um vetor unitário na direção de AB. A tração TAD, colocar ela em termos de um vetor unitário na direção de AD. E a mesma coisa para a tração AC. E aí, com isso, eu vou encontrar, eu estabeleço depois as equações de equilíbrio e encontro o módulo de cada uma delas. Aí, a dificuldade aqui é como colocar a tração em termos do vetor unitário usando as distâncias. Porque dependendo de como você definir os eixos, pode mudar aqui um pouco, ou se você definiu e tomou as distâncias erradas, então você vai calcular errado as componentes de cada uma das trações. Então, começando com essa tração AB, TAB. Então, a tração TAB ela é o módulo dela na direção de um vetor unitário AB. Aí Eu a, preciso... a soma das coordenadas, né? E dividido pela raiz dos termos ao quadrado. É, É a norma, né? aí eu tenho que calcular qual vai ser o vetor unitário. O vetor unitário na direção de AB. Então, eu vou pegar as coordenadas x, y, z e dividir. Eu vou pegar um vetor unitário nessa direção, estabelecer um vetor unitário. Lembra que quando eu pego um vetor unitário na direção, eu tenho que pegar o ponto final menos o ponto inicial de E cada depois da dividir direção pela x raiz. e depois Pelos dividir pela raiz quadrados. das componentes. Isso. Então, aqui na direção AB. Então, olha para a direção AB e aí eu vou ver qual é a componente x de AB. Menos 1,5 e menos 2,5 é professor? Isso, menos 1,5 componente I. E menos Na direção 2,5 X. Na direção X. A direção Y. direção Y. A direção Y. Não. 1,50?
Não, 1,75. Não. A direção Y que eu coloquei é essa daqui. Bom, o meu zero do sistema, a minha Tá no origem, C, está né? aqui no ponto. É. Então, é Então você olha aqui 1,5 para o A. mais 0,5, né? Não é porque se você olhar o ponto A aqui para cima, ele não está exatamente no C. Então a distância que você vai pegar é só a diferença no Y. Então é só isso aqui. É essa distância. Você vai olhar para essa distância e você vai ver se é positivo ou se é negativo. Se está na direção Y positivo ou Y negativo. No caso, está na direção Y negativo. Isso. Então, menos 0,5. Mais 2,5. Aí no componente Z, olha aí, você vai ver que é o 2,5 na direção Z. Porque se você ver, aqui do A até o ponto C, aqui está 2,5, positivo. Direção positiva. E aí divide pela raiz das componentes. Ao quadrado. Professor, com Raiz licença. das componentes ao quadrado. Alguém quer falar? Oi. Professor, eu poderia colocar o zero dos meus eixos no ponto A, por exemplo? Poder você pode, eu só não sei se você vai, seu problema vai ficar mais fácil de resolver ou de uma maneira melhor de você trabalhar. Mas existe algum critério para o senhor ter escolhido esse ponto aí para poder ser o zero? Porque se você olhar aqui para esse ponto, eu estou olhando para a simetria do problema. Nesse ponto aqui, eu vejo que as distâncias com relação aos eixos, elas ficam de uma maneira que eu consigo trabalhar bem. Mas eu posso colocar em outro, mas isso, se você olhar aqui, da maneira como as distâncias foram colocadas, esse ponto onde eu estou colocando zero, ele é adequado. Aqui eu tenho a distância 2,5, tem 0,5, 0,25. Sim. Agora deu para entender melhor. Você pode, quando você pegar o problema, você tem que trabalhar de tal forma em que, na maneira como você estabelecer o sistema de coordenadas, você consiga trabalhar ele da melhor forma possível. Nesse caso Professor, aqui, me desculpe aqui, mas é porque eu não entendi por que o B está ainda a 0,5 do eixo Y. Ainda estou assim. Peraí. Deixa eu ver. o B é menos 0,5. Bom, Menos 0,5. o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo a componente Y de AB. Qual é a componente Y de AB? É a distância do B até o ponto Y. É a Ou até o distância ponto A. em Y, é a distância em Y de A até B. Isso. Que é só essa distância aqui. Porque o A ele não está no ponto C. Entendi. Ele está aqui, ó, nesse ponto, que não foi identificado com letra nenhuma. Entendi. Então Então ele do está aqui B o nesse A está ponto. faltando um pontinho. Entendi. Desculpa. Aí eu pego a distância em Y de A até B, a distância em Y. E aí eu vou pegar só o 0,5. Aí para saber se é positivo ou negativo, a distância positiva é para o outro lado, então essa distância em que está o TAB, ela vai ser negativa. Então, quando eu fizer o cálculo disso aqui, então eu vou ter as três componentes. Isso aqui vai me dar menos. Não vou fazer os cálculos, vou colocando aqui o resultado.
Então, eu encontrei aqui o tração TAB. Aí eu faço a mesma coisa para as outras duas. Então, o TAC, da mesma forma. Eu vou encontrar um vetor unitário na direção de AC. Então, esse vetor unitário na direção de AC, eu vou pegar as componentes, a distância de A até C, componente x, y e z. Se vocês olharem aqui, o TAC, ele vai ter uma componente z e vai ter também uma componente y, mas ele não tem componente x porque ele está na origem no x, né? Então, olhando aqui para a figura, ele não tem componente, a tração TAC não vai ter componente x, ela é zero. Então, a componente y é 1,25 positivo. Aqui tinha faltado o J de 0,5. 1,25 J mais 2,5 direção Z. E aí divide pela raiz do quadrado das componentes. Então, o TAC, eu vou ter 0, eu estou usando aqui 3 casas decimais. E a mesma, então aqui está o TAC. E aí, seguindo, eu vou para o TAD. E aí observa qual vai ser o vetor unitário na direção de AD. Então, na direção de AD eu tenho os 3 componentes. Então, componente x do ponto A até o ponto D, a distância em x. 2, não é, professor? 2, né? E 2. Isso. Aí a distância a Z é 2,5 E aí, de novo. A componente Y, certo, que 2,5. Aí, é 1 e... Peraí. componente y 0,5, né, de também? AC. 0,5. É o mesmo É o mesmo de B, né? que Tá no na caso de mesma AB. linha de atuação. É o mesmo. É colinear com B, né? Exato. Então o Y vai ser... Mais 2,5. K. E divide. Mesma coisa, aí divide pelo somatório. Resolve, e aí você vai encontrar aqui o TAD. E aí eu vou ter as 3 componentes. Componente x, componente y e a componente na direção z. Isso. Então eu encontrei aqui as 3 forças, as 3 trações em termos de vetores unitários de JK, TAB, Tem 3 trações, tem três equações, né? TAC e TAD. Então tenho, Vai fazer sistema, professor? Não, né? exato, tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas. É isso que eu vou ter. Sistema possível determinado.
Então, eu vou estabelecer somatório de força resultante, de todas as forças atuando igual a zero, que isso aqui é a força resultante. Quando eu colocar a força resultante igual a zero, eu vou encontrar aquelas três equações escalares, uma componente x, componente y e componente z, para cada uma delas. E aí eu resolvo o sistema e encontro quem vai ser, encontro um módulo das trações. O TAC, TAB e o TAD. Então, continuando, o que eu vou fazer? Equilíbrio. Força resultante igual a zero. Somatório de todas as forças. Quando eu colocar a força resultante igual a zero, que é a somatória de todas as forças, o que eu estou dizendo lá? Eu estou dizendo que o meu TAB, que a gente calculou, mais o TAC, mais o TAD, menos o peso, igual a zero. Essa equação aqui vai me dar três equações, né? Em cada uma das direções. Então, na direção x eu vou ter um somatório de forças na direção x igual a zero, somatório de forças na direção y igual a zero e somatório de forças na direção z igual a zero. Quando eu estabelecer essas três condições para os componentes x, y e z das forças, eu vou chegar nas seguintes equações. Nessas três equações, tem um menos 0, eu vou encontrar um sistema, 3 por 3. Essa é a primeira equação, a segunda. Essas equações que eu estou encontrando, elas envolvem as componentes das forças que a gente encontrou. Vírgula 772 TAD. E aqui, como era a equação na direção Z, então envolve o peso. Então eu tenho esse sistema. Resolve esse sistema, não é tão complicado de fazer. Você pode pegar aqui essa primeira equação que envolve só duas das incógnitas. Pode usar o método da substituição. Então, encontra uma das equações, substitui nas equações seguintes e aí você consegue resolver. Quando você fizer isso, resolvendo o sistema, a resposta que vocês vão encontrar é mais ou menos para as trações, né? O TAB, por exemplo, começando aproximadamente 5.567,9 Newton. TAC, $375,7 e o TAD 466. Eu não resolvi o sistema aqui, aí eu acho que vocês podem fazer isso daí. Não é tão complicado de fazer. Resolve e encontra essas três respostas para as trações. Então é isso que o problema pede, calcular as trações. Né? Usando, o que a gente usou? A gente usou as equações de equilíbrio. Impomos aqui a condição de equilíbrio no ponto A.
pondo a condição de equilíbrio, a gente chegou nos valores dos módulos das trações. Se eu quiser saber o vetor, eu pego o módulo da tração e multiplico aqui pelos valores que são dados em cada um, e aí eu encontro o vetor nas direções x, as componentes nas direções x, y e z, usando os vetores unitários I, J, K. Então, esse é um problema de equilíbrio em 3 dimensões. Professor, aí depois é só você pegar aquelas trações, multiplicar pelo vetor e depois isso e para poder achar o peso. Ou então. Ah, não, já tem, né? Até a massa já. Ah, não. Isso aqui. Mas no caso fosse para descobrir, né? Qual o peso para que o sistema esteja em equilíbrio. Aí, no caso, só multiplicar pelo vetor unitário e... Se ele pedisse para encontrar o peso, aí teria um problema porque teria outra incógnita, né? Não teria o peso. Teria que ser dado pelo menos uma das trações, então. Entendi. Para poder calcular. Entendi. Obrigado. Professor, o senhor resolveu esse sistema só na soma ou era de outro jeito? Não tô lembrando mais. Aqui o sistema. Sim. Como que eu resolvi o sistema? Eu peguei essa primeira equação, encontrei coloquei, por exemplo, o TAB em função do TAD, aí substitui o TAB nas duas de baixo, aí elimina uma das incógnitas aqui nas de baixo, e aí eu fico com o sistema 2 por 2. Entendi. Eu fico com o sistema 2 por 2 na de baixo. Quando eu fico com o sistema 2 por 2 facilita, e aí eu resolvo 2 por 2, encontro uma, aí eu vou substituindo, voltando nas outras. Tá bom. Um outro problema que eu tinha para explorar hoje, mas eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, é a gente explora o método dos nós, calcular as forças internas na treliça usando o método dos nós. Na próxima aula. E o conteúdo que a gente vai ter para a primeira avaliação, além desse, do que a gente já viu, eu vou parar a gravação e a gente fala sobre a disciplina. Professor, aquela situação foi muito auxiliar.